Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Falando sobre o nosso Mengão. Sem Mengão, temos que aturar a seleção brasileira nessa data FIFA. Fazer o quê, né? Essa é a famosa data FIFA. O Flamengo volta a ter interesse em Gabigol, em renovar o contrato com o Gabigol após a chegada de Felipe Luiz. Gabigol, momentaneamente, é a preferência de Felipe Luiz no ataque do Flamengo e o Carlinhos um pouco escanteado com a saída. O Flamengo também tem 11 desfalques, né, nessa data FIFA, contando jogadores convocados, jogadores limitados, né, para o Felipe realizar o treinamento, né. E também vamos falar sobre essa lista de treinadores que passaram no Flamengo aí, nessa gestão Landim, né. Landim e Marcos Braz, podemos. É uma lista aí gigantesca que vamos debater aqui também no vídeo, galera. Então, deixe seu like e bora mais um vídeo. Antes, se inscrever no canal também, né? Que é importante. É sempre importante. Assim que a gente fizer o vídeo. Beleza? Então, sem mais enrolação. Vambora para mais um vídeo, galera. Olha, a saída do Tite aumentou a lista dos treinadores que comandaram o Flamengo nessa era Landim. A gente até mostrou aqui outro dia essa lista, né? Mesmo com as danças das cadeiras, chama atenção a geração vitoriosa rubro-negra. O que o Flávio Vinick fez? Ele fez uma linha do tempo para explicar isso melhor pra gente. Grande Flávio Vinick. Fala, Flavinho. Começou a era Felipe Luiz no Flamengo na reta final de 2024. A diretoria rubro-negra aposta no ex-jogador que virou técnico esse ano para salvar a temporada. Felipe Luiz substitui Tite e se torna o 11º técnico da gestão do presidente Rodolfo Landim. As demissões com multas rescisórias custaram ao clube um total de mais de 50 milhões de reais. Pelo tamanho e a estrutura do clube, eu acho que não é tão alta. Erraram no planejamento. Abel Braga foi o primeiro treinador da atual diretoria. Pediu para sair e não gerou despesas, assim como Jorge Jesus, o mais vitorioso desse período que pagou a própria multa. Já a demissão de Domenech Torrent custou 11 milhões e 500 mil reais. A do Rogério Ceni, 3 milhões de reais. Renato Gaúcho não teve o contrato renovado. A diretoria pagou mais de 7 milhões de reais na saída do Paulo Souza. Dorival Júnior não renovou, apesar dos títulos da Libertadores e Copa do Brasil. A multa do Vitor Pereira foi a maior, 15 milhões de reais. Depois vem a do Sampaoli, 9 milhões e meio de reais. Agora, a saída do Tite custou pouco mais de 4 milhões de reais. Algumas trocas eu admito que entendo que foi realmente um erro de planejamento. Tirou o Tite para entrar o Filipinho, graças a Deus. Você pagou uma multa, mas você pode ser campeão. Você pode ser campeão. Então, se for campeão, valeu a pena o investimento da multa, né? Os dirigentes se defendem enaltecendo os títulos conquistados na gestão Landim. De 2019 para cá, foram 2 Libertadores, 2 brasileiros, uma Copa do Brasil, 4 estaduais, 2 Supercopas e uma Recopa Sul-Americana. Em relação à parte financeira, eles garantem que o clube aumentou o faturamento nos últimos 6 anos. Será que o torcedor considera essa diretoria a melhor da história do Flamengo? É a mais vitoriosa, né? Mas, na minha opinião, a do Bandeira foi a melhor. Uma das melhores, eu posso dizer que sim. Em arrecadação, foi a melhor diretoria. No fim do ano, tem a eleição no Flamengo. O ambiente até lá vai depender dos resultados em campo. Um desafio e tanto para Felipe Luiz, logo no primeiro trabalho como técnico de um time profissional. Vene Casagrande, olha só. O torcedor falou ali pro Flávio Vinick o seguinte. Ih, gente, tá meio torto esse laço. Não tá não, Vene? Tá meio torto. O torcedor
torcedor falou assim o seguinte ali, ó. Erro de planejamento. E você soltou aqui, ó. Que planejamento? Pois Por é. que, Vene? Se a gente for parar e analisar, Fernandinha, não teve um planejamento, né? Para mim, uma grande crítica que eu tenho à gestão Rodolfo Landim é que planejamento esportivo nunca teve. E eu acho que esse bom VT do Flávio Vinick, inclusive, parabéns ao Flavinho pelo VT, mostra muito bem isso. Em determinados momentos, as escolhas dos treinadores, a gente parava e analisava. Por que esse treinador está sendo escolhido? Até aqui em off a gente estava debatendo sobre isso. Por exemplo, quando veio o Domenech, pós-Jorge Jesus. Para mim, o maior absurdo foi quando veio o Vitor Pereira, sendo que o Flamengo tinha à sua disposição nada mais, nada menos que o Dorival Júnior, que tinha acabado de ser campeão tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores e, querendo ou não, até fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro na medida do possível. E aí a diretoria opta por não renovar com o Dorival Júnior e trazer o Vitor Pereira, treinador esse que perdeu para o Dorival Júnior tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. O saldo do Dorival foi, ele ganhou Copa do Brasil e Libertadores. Exatamente. E, querendo ou não, venceu do Vitor Pereira tanto na Libertadores, se eu não me engano, na semifinal, contra o Corinthians, e venceu a final da Copa do Brasil contra o próprio Corinthians com o Vitor Pereira. Lembra pra mim, quantos títulos tem na era Landim? Tem. São vários. O brasileiro o brasileiro e a Libertadores de 19 com Jorge Jesus. Tem Supercopa do Brasil. A Supercopa, aí tem o brasileiro com Rogério Ceni. Sim. Né? E depois a Copa do Brasil e a Libertadores com o Dorival. Com o Dorival, Eu pergunto isso pelo seguinte, pra gente tentar fazer dar uma análise de todos dos rostinhos que estão por aqui, os únicos que levantaram taça, esse, Jorge Jesus. esse e esse, tá? Sim. E aí, dos 3 que levantaram taça... O Tite também levantou o Campeonato Carioca, né? Não deixa de ser. Sim, mas vamos falar de tudo título bem, grande? beleza. Vamos ver. 2 Libertadores, 2 brasileiros, um com o Rogério, com Jesus, 4 cariocas, mas vamos falar de título grandão. Beleza. 2 Supercopa e uma Recopa, que são respingos do que foi feito numa temporada, Supercopa e a Recopa. Sim. Aí a gente olhou o Jesus, o Ceni e o Dorival Júnior. De todo mundo aqui, são eles 3 que levantaram taça, porque esses 2 levantaram 2, Sim. Esse aqui é um ponto fora da curva de tudo que aconteceu aqui. Sim. Ele foi um casamento que deu certo na história do futebol, não estamos nem falando só de Flamengo. Esse aqui fez um trabalho em que ele fez um bom trabalho, mas que também ele pegou jogadores voando como um Gabigol, por exemplo, no auge, na minha opinião, da sua carreira. O Gabigol comeu a bola desse campeonato brasileiro. Exatamente. E esse cara aqui que chegou para resolver um monte de problema e resolveu, e que de todos eles, ele foi o mais injustiçado, Vene. Com certeza. E se a gente for parar e analisar, por exemplo, o Jorge Jesus, quando ele chegou, ele teve tempo para trabalhar, porque muita gente não lembra disso, mas ele teve ali um período de um mês, se eu não me engano, era a Copa América que estava acontecendo, ele teve um mês para preparar a equipe. O Dorival Júnior, ele chega sem nenhum legado, ele não teve tempo para trabalhar a equipe, muito pelo contrário, ele teve muito pouco tempo. E a corda no pescoço. A corda no pescoço, uma cobrança muito grande, inclusive uma cobrança da própria torcida, que na ocasião foi contra a vinda dele, porque ele era treinador do Ceará, todo mundo falava isso, até mesmo em tom de preconceito. Como que um treinador do Ceará vai assumir o Flamengo no meio da temporada e vai dar certo? E deu certo. Tanto é que ele conquistou 2 taças e fez uma campanha razoável no Campeonato Brasileiro, diante de um cenário totalmente bagunçado. O Paulo Souza não deixou nenhum legado para o Dorival Júnior, pelo contrário. Né? Deixou uma bagunça danada, mentira. Deixou um telão lá que na ocasião todo mundo bateu palma quando veio o telão. Foi bom. Apenas isso. Então, assim, eu gosto muito de ressaltar o trabalho do Jorge Jesus, por motivos óbvios, para mim, é o grande treinador que eu vi como treinador do Flamengo, e o Dorival Júnior, pelo que ele fez aqui à frente do Flamengo, não foi um feito fácil, todo mundo brincava, mas o feijão com arroz dele foi um feijão com arroz muito maravilhoso, com um tempero super especial. E eu adoro! Pois é. Gente, tem um prato melhor na vida do que um feijão com arroz? É um básico muito bem feito, e a diretoria, nada mais, nada menos, deu um pé na bunda do treinador para trazer o Vitor Pereira, que fez um trabalho terrível à frente do Flamengo, tanto é que foi demitido, mas recebeu a multa rescisória mais alta durante essa gestão aí, que
que foi de 15 milhões de reais. E aí a gente está falando de todo mundo aqui, 3 que venceram, 2 com propriedade, o Jesus porque fez história aí no futebol brasileiro, ô Pedrosa, e o Dorival, que como o Vene já disse, com o carro andando trocou o pneu, resolveu, e na minha opinião, se você for parar para pensar em eficiência, em o que é receber um Flamengo com problema, com a torcida em cima, que foi o que aconteceu na hora que o Dorival chegou, de todo mundo aqui, o que foi vitorioso, o Dorival é que foi o mais eficiente, se a gente for parar para pensar de como o clima estava quando ele chegou. E mesmo assim, ele foi o mais injustiçado em sua saída, Pedrosa. Eu acho que você conseguiu 2 títulos depois do trabalho do Paulo Souza, que nem foi um terror todo, mas que já não condizia mais com o que a torcida queria, com o que a diretoria queria, e você conseguir conquistar a Copa do Brasil e Libertadores, sem dúvida alguma vai ser difícil a gente ver isso no futebol atual novamente, porque hoje em dia você conquistar o título sem planejamento é algo muito difícil, muito difícil. Só que o Dorival ele veio com as ideias simples dele, conseguiu colocar Pedro e Gabigol para jogarem juntos, isso é um fator muito importante, que ninguém tinha conseguido fazer e ele conseguiu fazer, e ele fez um Flamengo no 4-4-2, muito funcional, muita intuição também, muita qualidade nesse entrosamento, contou, como a gente disse aqui, com essa dupla de ataque, sendo solidária uma com a outra, porque em fazer o Gabigol entender que ele vai jogar ao lado do Pedro e não ser o goleador, também era algo difícil, e o Dorival conseguiu manter esse elenco muito unido, porque muitas vezes o tático e o técnico é muito importante, mas a gestão de grupo também é essencial. E tudo que a gente viu com o Vitor Pereira, com o Sampaoli e depois com o mesmo elenco, um elenco muito parecido, mostra que o Dorival não só foi bom dentro de campo, mas também fora dele. E a gente separou um trecho da entrevista do BAP, criticando a postura da atual gestão. Lembrando que essa foi um ao vivo, né? Uma live feita para o nosso querido Vene Casagrande no seu canal Vene Casagrande. Aliás, foi um sucesso aí a entrevista dele, sempre muito competente, Vene. Vamos ver esse trechinho aí da entrevista. A presidência não pode usar o clube como se fosse dele, com as suas decisões, independentemente do que vai acontecer no futuro. Isso é inaceitável. Esse é um dos problemas, é que o Flamengo elege um presidente e que, em alguns casos, o cidadão acaba agindo como um rei, como se não houvesse amanhã. Foi proveitosa a entrevista, né, Vene Casagrande? Foi maravilhosa, graças a Deus está repercutindo bastante. Olha, na íntegra tá lá, hein, gente, no canal do Vene Casagrande no YouTube. Quer assistir tudinho? Vai lá no YouTube, bota Vene Casagrande e vai ter a entrevista. Foi 1h15 de entrevista e, obviamente, vou fazer com os outros candidatos também, até para ser bem justo. Uma sabatina, né? Uma sabatina, exatamente. E o BAP, assim, eu vou ser sincero, dando a minha opinião aqui, eu acho que o BAP está certo. Eu não acho justo uma diretoria chegar e assumir esse contrato longo, sendo que eles sabem que vai ter uma eleição daqui a 2 meses. Não faz o menor sentido fazer isso. E eu penso nisso não só com o treinador. Por exemplo, o Gabigol. Há um grande debate se o Gabigol tem que renovar ou não. A atual gestão não tem mais que se meter nisso. Daqui a 60 dias tem um pleito. Eles não têm que assumir essa responsabilidade. O que era para ter sido feito, já foi feito. A verdade é essa, eles não podem chegar e renovar o contrato com o Gabigol, exemplo, dando 3 anos de contrato para o Gabigol, sendo que daqui a 2 meses tem uma eleição e eles não sabem se a situação vai vencer ou não, porque a situação pode pensar a mesma coisa que pensa o atual presidente Rodolfo Landim e isso não tem nenhum problema. Eu concordo plenamente com o que o BAP disse aí, eu acho um absurdo. E outra, supondo que o Felipe Luiz, quando sentou à mesa com a diretoria do Flamengo, tenha dito o seguinte, não, eu aceito assumir essa responsabilidade desde que me dê um contrato válido até dezembro de 2025. A diretoria tem que chegar e falar, não, Felipe Luiz, a gente não pode fazer isso. Se você quiser assumir essa responsabilidade, você tem que ficar até dezembro e depois da eleição você vai ter a sua situação definida. Isso vale, repito, para qualquer funcionário atualmente do Flamengo, seja treinador, seja jogador. A atual gestão já fez tudo o que tinha que fazer. O Marcos Braz ele não pode chegar e renovar o contrato do Gabigol, independentemente do salário, independentemente do tempo de contrato. Essa decisão é da futura gestão. E aí a eleição vai decidir no dia 9 de dezembro. E olha só, Pedrosa, o próprio Vene Casagrande falou isso aqui quando chegou com o contrato. Primeiro ia ser interino, não ia, ficou aquela dúvida, depois eles mesmos falaram, não, gente, ele é treinador do Flamengo. E um treinador com contrato que não termina só em dezembro. Sim. E a gente sabe que não é o caso do Flamengo hoje. O Flamengo não tem loucuras financeiras, né? O Flamengo faz o que ele consegue alcançar financeiramente. Agora, o que a gente sempre viu foram problemas em gestões por ser um triênio em clubes, né? Os clubes geralmente, não todos, mas geralmente são 3 anos em que ele fica.
o meu triênio está acabando, eu sou presidente, eu vou deixar um monte de coisa. Eu vou renovar um monte de contrato, eu vou renovar o treinador. Isso não é o certo, ô Pedrosa. Não é proibido, perfeito? Mas não é o certo, né? Não só dentro de campo, mas também fora dele. Você vai assinar um contrato de patrocínio longo, como aconteceu, por exemplo, na época do Alexandre Campeiro, ele assinou um contrato longo com a fornecedora de material esportivo e a próxima gestão ficou de mãos atadas dentro do Vasco da Gama. Você não pode fazer isso, porque você está onerando o clube. E você está onerando também o poder de gestão da próxima diretoria que vai chegar, porque ela tem o direito de tomar decisões. Aí depois ela vai ficar sendo cobrada por coisas que foram feitas no passado e que ela nem tinha culpa. Então eu acho que tanto o treinador, quanto o jogador, quanto o patrocinador, nada disso deveria ser de contrato longo. Se você quer manter o Felipe Luiz, a não ser que você coloque uma cláusula de rescisão de a nova gestão pode rescindir seu contrato a qualquer momento. Aí é uma coisa que você protege o clube de uma forma geral. Agora, assinar contratos longos no final de gestão, para mim isso é completamente errado. Inclusive, Fernandinha, nesse mesmo trecho eu questionei o BAP sobre a continuidade do Felipe Luiz, porque ele pode muito bem, caso ele vença o pleito, ele decidir pela saída do Felipe Luiz e, exemplo, trazer de volta o Jorge Jesus. Ele pode decidir por isso. E aí ele disse que não garante a permanência do Felipe Luiz. E tá certo ele dizer isso. Você não pode garantir. Você não sabe como que será o desempenho do Felipe Luiz. Você falou da multa? É alta ou não? Eu não sei o valor da multa, mas a atual gestão, leia-se Marcos Braz, garante que a multa é bem baixa. Independentemente do valor da multa. Não é justo você colocar uma multa para a futura gestão pagar. E aí, muitos torcedores criticando a declaração dele, dizendo, não garantiu o Felipe Luiz. Isso é um absurdo. Gente, não é porque Felipe Luiz teve 2 jogos bons, com 2 vitórias, que agora ele dá super certo, é o novo Jorge Jesus. Também não é assim. A grande verdade é o seguinte, se ele tivesse falado isso depois de 2 derrotas de Felipe Luiz, estava todo mundo elogiando a declaração dele. Então não adianta ser engenheiro de obra pronta. Eu acho que o candidato, independentemente seja o BAP, Maurício Gomes de Matos, ou até mesmo o Rodrigo Duns, que é o candidato da situação, eles não têm que garantir a permanência do Felipe Luiz. É errado quem deu um contrato longo para ele, sabendo que daqui a alguns dias tem uma eleição presidencial e aí vai ser decidida a nova gestão no próximo triênio. É porque dentro da cabeça do torcedor tem a paixão, né? E a paixão ela é sempre imediata, tudo o que está acontecendo agora, né? O passional é por aí que funciona. Mas se você for parar para pensar fora com a sua cabeça, aí para você que é torcedor do Flamengo, fora da sua cabeça clubista, e assim, um recorte de 2 jogos apenas, ele pode ser campeão de tudo ou ser campeão de nada. Mas não é assim que deveria funcionar. A outra gestão também não ia gostar de estar assumindo agora, porque se a gente for parar para pensar, não é um treinador que está desde o ano passado, desde o início do ano e assinou 2 anos. Não, é um treinador que entrou há uma semana atrás. E aí você tem um treinador que entrou há uma semana e você botar um contrato que termina no ano que vem, realmente é algo muito injusto, vamos dizer, para quem recebe. Mas isso também é muito natural, hein, Lucas Pedrosa? A gente está valorizando esse assunto por aqui, porque a gente tem que comentar, tem que debater, mas isso é tão natural, a gente já viu isso diversas vezes em troca de presidência em todos os clubes do Brasil. Mas tá errado. Eu diria até que é antiético com o seu concorrente, porque o Felipe Luiz, você não tem garantia de nada, como você disse. A gente só vai poder avaliar o trabalho do Felipe Luiz, nem mesmo se o Flamengo não for campeão com ele esse ano. Felipe Luiz está vindo mais como um salva-vidas do que qualquer outra coisa. É claro que eu não estou questionando aqui a qualidade dele como treinador ou não. Eu estou falando que daqui a 2 meses não vai ter como definir se o Felipe Luiz é um bom treinador ou não. Ele deveria começar um trabalho, ele deveria ter tranquilidade para montar um elenco. Nenhum técnico pode ser definido em 2 meses se ele é bom ou ele é ruim. O que o Felipe Luiz está tentando fazer, repito, é salvar a temporada do Flamengo, que até o momento aqui é uma temporada ruim. É uma temporada ruim para os investimentos que tem, para o tamanho que tem o Flamengo. Então, mesmo se ganhar, o Felipe Luiz não vai ser o melhor. E mesmo se perder, ele também não vai ser o pior. Não tem como definir um treinador em 2 meses. Quer um exemplo? No próprio Flamengo, o Tite chegou na temporada passada nesse mesmo tempo. Ele chegou em outubro. E a gente aqui, a gente conseguia definir se o Tite estava fazendo um bom trabalho ou não? Não tinha como. Não tinha como. A gente mesmo falava, tem que esperar, iniciar a temporada, fazer uma pré-temporada. E aí sim a gente pode avaliar o trabalho do Tite. E eu vou pensar a mesma coisa, independentemente se o Felipe Luiz seja campeão da Copa do Brasil ou do Campeonato Brasileiro. Não vai ter como a gente ficar avaliando se o Felipe Luiz vai ser um bom treinador ou não para 2025. É esperar. O tempo dirá. Só que, repito, não é justo com
com a futura gestão você dá um contrato longo. Porque a futura gestão, seja o BAP, seja outro candidato, pode já ter um treinador em mente e querer colocar esse treinador. Eles têm esse direito. Eu estava conversando com um grande amigo rubro-negro, o Gelinho, até meu vizinho, e aí ele estava falando, cara, a diferença hoje que eu vejo, Pedrosa, em relação ao Flamengo e ao Botafogo, nesses últimos anos, né, os dois têm um bom elenco, os dois têm grana, né, e na hora de fazer o seu investimento, a gente vê um clube na moda antiga, né, que é como o Flamengo, eles vão lá, fazem escolhas, umas dão certo, outras não, isso para tudo, e um clube em que tem um scout, que tem um setor para pensar naquilo, inclusive na parte do treinador. A gente já falou aqui nas escolhas do Botafogo, nessa era do John Textor, só o Thiago Nunes não foi escolha dele. Todos os outros foram escolha dele e mais, ele fala, eu quero um treinador que ponha o time pra frente. Ele escolhe ter um perfil e vai e ataca esse perfil. Não foi isso que a gente viu nas escolhas desses treinadores que estão aqui, que são escolhas feitas talvez mais de forma mais aleatória. Eu não sei qual é a palavra que a gente define isso, Pedrosa. Como é que a gente define como são feitas essas escolhas? Pode ser aleatório, porque assim, eu repito... E se a gente chegar agora numa nova gestão do Flamengo, em que vai ter uma nova postura nas suas escolhas? Aí já é diferente. Eu posso tentar definir? Pode. Para mim é sem critério. Sem critério, pode ser. Isso. Era assim que eu posso definir. É porque, na verdade, a diretoria do Flamengo, ela sempre apostou, repito, com essa sombra que deixou o Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus deixou uma sombra, por mais que a campanha dele tenha sido histórica, todos os técnicos que assumiam o Flamengo tinham a sombra do Jorge Jesus, não só pela diretoria, mas também pela torcida, elas não tiveram o suporte, muitas vezes, de quem estava comandando. Gente, tiveram um soco na cara dentro do CT. Então, assim, a gente ficar culpando só os treinadores não faz sentido. A gente tem que culpar a bagunça que foi o Flamengo em muitos momentos nessa diretoria. E que a diretoria do Flamengo sempre buscou um treinador para quê? Para blindar o futebol, para blindar o elenco e fazer o Flamengo ganhar novamente. Já falei aqui, para mim, a escolha do Tite, ela foi uma escolha correta. O Flamengo não errou nessa escolha. O trabalho dele ter dado errado não quer dizer que naquele momento ele errou na escolha. Tinha um grande treinador que tinha acabado de sair de 2 Copas do Mundo, que estava livre no mercado, o Flamengo foi lá e buscou. Só que a esperança dessa diretoria era novamente ter um Jorge Jesus 2.0 para poder blindar situações que a própria diretoria não consegue corrigir. Mas, para mim, teve erro de planejamento no início da temporada, não só na questão esportiva, quando você prioriza Campeonato Carioca e, repito, caga para a fase de grupos da Libertadores. Teve erro de planejamento na janela de transferências, quando o Flamengo só foi correr para a janela no fim de agosto, e enquanto o Botafogo, como você citou, já estava em julho com os seus reforços. Então, assim, eram muitos e muitos erros que não tem a ver só com o técnico, tem a ver com a diretoria. Olha, no Brasileiro, o pensamento do vascaíno deixa... Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Como eu disse no vídeo, o Flamengo volta a ter interesse em renovar o contrato de Gabigol após a chegada de Gabigol. Teoricamente, em alguns momentos, né, vem jogando bem, obviamente. Então, sim, outras pessoas podem dizer que ele não vem jogando bem, não vem finalizando, eu concordo com isso. Algumas situações dentro do jogo eu não gosto, mas faz parte da situação. E, cadê aqui? De acordo com o Globo Esporte, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, já admitiu a pessoas próximas que têm interesse em manter o Gabigol no clube por pelo menos uma temporada. O departamento de futebol vê crescimento nas atuações do jogador após a chegada de Felipe Luiz e mantém a última oferta de pé. Então, a última oferta é aquela última oferta que o Flamengo fez de renovação, 50%, vamos dizer assim, aumento no salário, né, por mais uma temporada. Tá dizendo aqui, né? Então vamos ver se ele aceita ou não também, né? E o Flamengo nessa data FIFA tem 11 jogadores, 11 jogadores desfalque o Flamengo aí, durante os treinamentos de 2 jogos, 2 vitórias. O Flamengo só volta a jogar no dia 17 de outubro, né? Daqui a mais ou menos 9 dias. E a lista é grande, né? Juntando jogadores lesionados, jogadores focados, né? Pedro, lesionado. Cebolinha, lesionado. Matias Vinha, lesionado. Araújo, lesionado. Fabrício Bruno e Gerson, convocado pelo Brasil. Plata, Equador. Pulgar, Chile. Arrascaeta, de la Cruz, Varela, pelo Uruguai, né? Então o Flamengo tem uma lista de desfalque para essa data FIFA. Treinamento junto com o Felipe Luiz. Juntando lesionados e convocado, né? Até o Plata me surpreendeu que chegou. Ele na última conversa pelo Equador não foi, mas dessa vez foi. Então,
Fabrício Bruno foi porque o Militão tinha se machucado. Acabou. Reserva vai ser convocado. O time carioca tá com. Os time carioca. Gerson, Fabrício Bruno para o Brasil. Igor Jesus, Henrique, Alex Telles do Botafogo para a seleção brasileira. Então, os times cariocas estão servindo muito bem a seleção brasileira. Então é isso aí. Tamo junto. Deixe seu like aí na